Olá, meu nome é Ágata e eu vou explicar como é que vai funcionar esta leitura de tarot para o mês de agosto de 2016. Eu vou usar dois baralhos. Vou usar o Mystical Wisdom, que é um baralho de sabedoria mística, que é para a leitura de oráculo. E vou tirar uma carta que é mais ou menos assim o conselho geral. Depois, para a leitura geral, para a leitura principal, vou usar o Chrysalis Tarot. Na leitura principal, a tiragem que eu vou utilizar é a tiragem cigana, ou lançamento cigano, que são 21 cartas, repartidas por 7 colunas. Na coluna na coluna 1 vou falar de trabalho, depois na coluna 2 vou falar de família, na coluna 3 de sorte e desejos, na coluna 4 de amizade, na coluna 5 de amor e sexo, na coluna 6 de planos e metas e depois na coluna 7 de projeto pessoal, ou seja, coluna 6 projeto, planos e metas e coluna 7 projeto pessoal. Depois isto vai ser princípio do mês, meio do mês e fim do mês. Princípio do mês de 1 a 10 de agosto, meio do mês de 11 a 20 de agosto e depois fim do mês de 21 a 31 de agosto. E vai ser mais ou menos assim que vai funcionar para a leitura de tarot para o mês de agosto de 2016. E é tudo. Vamos então à sua leitura. Olá, Aquário, esta é a sua leitura de tarot para o mês de agosto de 2016 e a carta de oráculo que saiu para si foi esta. Escolhas, faça as melhores escolhas e eu vou ler do livrinho. A natureza humana vem com uma grande responsabilidade que é a do livre-arbítrio para fazer escolhas e também para aceitar as consequências das nossas ações. Toda a gente faz uma escolha para aceitar uma determinada situação ou toma a responsabilidade de tentar mudar essa situação. Faça a decisão que é melhor para si, uma vez que você nunca vai conseguir agradar a toda a gente. Escolha as suas ações baseado ou baseada nos seus valores pessoais e não se arrependa de nada. Aqui a afirmação é: eu tomo responsabilidade pelas minhas escolhas, tomo responsabilidade, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Este é o oráculo, mais ou menos que é o conselho geral ou energia geral para o mês de agosto para si, Aquário. Agora, relativamente à coluna 1, que é a coluna relacionada com o trabalho, no início do mês nós temos aqui aquela que observa, ou a rainha de espelhos, em baralhos tradicionais chamada a rainha de copas. Isto pode ser uma energia que a representa ou o representa a si, ou pode ser alguém com quem você está a lidar. Esta é uma pessoa que pode ser de um signo de água, peixes, caranguejo ou câncer ou escorpião. Portanto, você, Aquário, se você for representado ou representada por esta energia, pode ter alguma coisa em água, pode ter o Sol em Aquário, por exemplo, e pode ter Vênus e Mercúrio em peixes, por exemplo. É uma pessoa que é muito intuitiva, que tem grande generosidade, tem disponibilidade para estar com os outros, muito compreensiva, pode ser até um bocadinho psíquica. Portanto, isto pode ser você, no seu trabalho, a exibir estas qualidades e estas características, tendo a capacidade de se controlar emocionalmente, independentemente daquilo que aconteça no seu trabalho, no seu emprego, na sua carreira. Você tem sempre a capacidade de fazer aquilo que é preciso fazer e está sempre muito bem controlado emocionalmente, mas isso não diz que isso não, lá porque está controlado emocionalmente não quer dizer que não sinta. Sente, sim. Aquário tem assim a reputação de ser um bocadinho desprendido emocionalmente, é verdade, porém você pode ter o Sol em Aquário ou 3 ou 4 planetas em água, já muda as coisas completamente. Portanto, há aqui não um desprendimento emocional, mas a capacidade de controlar as suas emoções. E você pode estar, se você for o chefe ou a chefe no seu local de emprego, porque apareceu como a rainha,
Você tem essa disponibilidade para os outros, para ouvir os outros, para ajudar os seus colegas, os seus pares, por aí fora. Ou você está a lidar com uma pessoa que é assim, que é o seu chefe ou a sua chefe, ou pode até ser, de repente pensei, o psicanalista lá da empresa, mas eu acho que é mais tipo o chefe ou a chefe, e você está a falar com ele ou com ela, se calhar precisa de algum tipo de apoio e ele ou ela é muito compreensivo ou compreensiva. Depois, a meio do mês, nós temos aqui a Fênix, ou o julgamento em baralhos tradicionais. Isto pode ser literalmente uma nova vida no seio do seu trabalho e da sua carreira. Para alguns podem literalmente mudar de carreira e de profissão, outros podem literalmente mudar de emprego a meio do mês de agosto de 2016, outros podem reformar-se, epá, acabou, já não tenho que trabalhar a reforma, yupi! Pode ser isso, pode ser que você realmente no início do mês já tenha atingido aqui, muito, além, não só no início do mês, mas já há bastante tempo você era o chefe ou a chefe e depois a meio do mês muda para outra companhia, para outra empresa, porque tem qualidades e que são reconhecidas, tem muito talento, tem muita capacidade no seio do seu trabalho, na sua carreira, na sua profissão e você muda para outro sítio. Se é uma grande transformação no seio da sua carreira, para outros pode até ser literalmente um julgamento conectado com o trabalho, pode ser por exemplo, um processo disciplinar, no qual você possa ser testemunha, por exemplo. Não estou a dizer que isso vai acontecer, mas pode ser literalmente algo relacionado, que haja um julgamento conectado na área da sua carreira, do seu trabalho, da sua profissão, que pode potencialmente transformar a posição que você tem naquele emprego, naquele trabalho. No fim do mês nós temos aqui o 8 de espelhos ou o 8 de copas em baralhos tradicionais. Isto é um abandonar. Para mim, potencialmente para muitos, pode ser deixar o antigo emprego e ir para outro. Talvez você queira dedicar-se a algo que faz mais sentido para si, até em termos espirituais. Será que eu estou no trabalho certo? Será que eu estou a exercer completamente, tal como aqui o oráculo diz, os meus valores e os meus princípios? Tenho que fazer decisões, tendo em conta os seus valores e os seus princípios, uma vez que não se pode agradar a toda a gente. Será que eu estou no trabalho certo, que está de acordo com os meus valores e os meus princípios, ou será que eu devo ir para outro emprego, mesmo para outra profissão, que esteja mais de acordo com os meus valores e os meus princípios? Pode ser isso. Você encontra um emprego, um trabalho que está mais de acordo com os seus valores e os seus princípios, a meio do mês, mais ou menos, é esse o seio da sua transformação. Isto pode ser literalmente abandonar o emprego e finalmente reforma. Então bom. Portanto, há aqui uma mudança, até a nível espiritual, no seio do seu trabalho e do seu emprego, da sua profissão. Outra coisa, uma coisa que eu não tinha mencionado, são 8 arcanos maiores, se não me engano. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arcanos maiores em 21 cartas. Portanto, potencialmente para alguns, o mês de agosto de 2016, para alguns nativos do signo de Aquário, isto pode ser um mês muito transformador, uma vez que saiu esta quantidade toda de arcanos maiores, 8 arcanos maiores. Na segunda coluna, que é a coluna da família, conectada com a família, nós temos aqui o rei de espelhos ou o rei de copas, em baralhos tradicionais, que aqui é chamado o sojourneur, ou o viajante. Interessante que apareceu a rainha de copas ou a rainha de espelhos, e agora aparece aqui o rei de copas ou rei de espelhos. Você pode estar a falar com alguém da sua família, Aquário, pode ser de um signo de água, peixes, caranguejo ou câncer ou escorpião, e você está talvez a pedir conselhos a esta pessoa. É uma pessoa novamente pode ser um homem, pode ser uma mulher, não importa, porque é uma leitura geral,
é uma pessoa muito emocionalmente presente, que está disponível para si, para o ouvir ou para ouvir, que é muito sábio ou sábia, que sim, que tem grande empatia, intuição, pode ser um bocadinho psíquico ou psíquica. Portanto, ou você está a lidar com alguém, pode ser uma pessoa mais velha, no fim dos 30 anos de idade ou já depois dos 40 anos de idade, ou você está a falar com esta pessoa, ou, sei lá, trocar mensagens, ou você está a exibir estas qualidades de generosidade, empatia, disponibilidade emocional para com alguém da sua família. Esta pessoa até pode ter viajado e pode estar a encontrar-se consigo. Isto pode ser férias, esta pessoa pode até ter vindo de outro país, e para, por exemplo, em férias, sei lá, um irmão ou uma irmã que está emigrado no estrangeiro, ou que está noutra cidade, e agora no início do mês vocês encontram-se todos, porque normalmente agosto costuma, pelo menos aqui em Portugal, noutros países não sei, costuma ser tradicionalmente o mês de férias. A meio do mês nós temos aqui o 4 de pergaminhos ou o 4 de espadas, em baralhos tradicionais. Pode ser que haja aqui, ou você não está com ninguém da sua família, há assim um período de pausa, ou pode ser aqui alguém da sua família está a recuperar algo, pode estar doente. Isto pode ser uma coisa tão simples como constipação, ok? Não é nada assim de muito grave. Pode ver aqui alguém da sua família que pode estar assim um bocadinho adoentado e está a recuperar. Depois, no fim do mês, temos o 7 de espirais, ou o 7 de paus em baralhos tradicionais, que é uma energia de defender aquilo. Sim, defender aquilo que não ia ir para o oráculo, mas acho que não é. Defender aquilo que faz sentido para esta pessoa. Agora, eu não acho que seja você a defender os seus valores e os seus princípios. Pode ser você, sim, Aquário, a fazer isso relativamente a outra pessoa da sua família, que não é nenhuma das duas primeiras que apareceram. Vocês podem estar a falar, uma discussão, um diálogo normal, e ele ou ela tem este género de posição e você tem uma posição que é um bocadinho diferente, distinta. Ou esta pessoa que está a defender, assim, com muito ênfase, valores e princípios nos quais ele ou ela acredita, ou são vocês os dois, não é? Portanto, vou dar um exemplo. Por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo género. Eu acho que o aquariano, o aquário, por norma, vai aceitar esse tipo logo à primeira, porque para o aquário somos todos iguais. Todos devemos ter os mesmos deveres, as mesmas responsabilidades, claro que depende, não é? E os mesmos direitos. Portanto, se é bom para um, é bom para todos. Quer dizer, só uns é que têm determinados direitos e outros não têm. Isso não é justo. Portanto, o casamento entre pessoas do mesmo género, eu diria que para muitos aquarianos é tipo logo aceito a priori, sem problemas, enquanto para outros você pode estar a lidar com uma pessoa da sua família que acha que não, que é mais conservadora, o urso aqui, e que não entende, e casamento é só para homem e mulher, e como é que não sei o quê, como é que podes pensar dessa maneira? E vocês podem estar os dois assim, não é? Depois, na coluna 3, que é a coluna conectada com sorte e desejos, no início do mês nós temos a Ariadne, ou a carta A Morte, nos baralhos tradicionais. Eu acho que há aqui uma grande transformação para si, para alguns, do signo de Aquário, naquilo que você deseja. Não é bem na sua sorte, pode haver aqui uma grande transformação na sua sorte. Assim, a sua sorte muda de repente. Eu estou a pensar porque resolveu um puzzle, resolveu um mistério de alguma maneira e de repente a sua sorte muda, não sei. Mas pode ser, por exemplo, imagino que jogou no Totoloto, uma coisa simples e ganhou. Mas para mim é mais a natureza dos seus desejos mudaram.
É como se você estivesse... Aquilo que você deseja para si é menos está menos conectado com a parte material. Ou os desejos, você costumava ter um sonho ou um desejo desde os 20 anos, gostava de algo que há muito tempo queria para si, ou consegue realizar este desejo e esse sonho, de alguma maneira, no início do mês, ou a natureza daquilo que você deseja muda radicalmente. E aquilo que você desejava para si no passado já não faz sentido para si agora no presente, pelo menos a partir de agosto. A meio do mês temos o quadro de pedras, ou o quadro de pentáculos em baralhos tradicionais, é aqui é a caixa de tesouro. Eu acho que, continuando com a carta do que saiu para o início do mês, a meio do mês você compreende que não tem que desejar nada, porque você tem os recursos interiores, que estão ali naquele cofrinho, que é um cofre interior e emocional. Você tem os recursos interiores para realizar qualquer desejo que queira. Não depende do exterior para tornar esse desejo uma realidade, seja ele qual for. Acho que essa é a natureza da transformação relativamente aos desejos. Ou novamente tem assim muita boa sorte e tem literalmente um tesouro. A sua sorte muda e você fica literalmente na posse de um tesouro. Imagine, você comprou ações que eram baratas e que comprou uma data delas. De repente, as ações daquela companhia aumentam e você da noite para o dia é milionário ou milionária, por exemplo, também pode ser isso. No fim do mês nós temos aqui a temperança, que é a flor dourada neste baralho, que diz que os seus desejos são de natureza moderada. Você atinge um determinado desejo ou concretiza um determinado desejo, que pode ser para o mês de agosto, ou continuando muito, muito além do mês de agosto. E como é que concretiza este desejo? Como é que realiza isto? De forma moderada, de forma calma, de forma muito paciente, também até, de alguma maneira, sendo ajudado ou ajudada pelo seu anjinho, pelos anjinhos. Isto aqui, embora não apareça nos baralhos tradicionais, aparece um anjinho. Portanto, você realiza um desejo ou um sonho com a ajuda dos anjinhos, do seu anjo da guarda, ou de forma muito lenta, muito moderada, muito paciente, muito calma. E novamente volto aqui a pensar que a natureza dos seus desejos mudou. Há aqui uma calma e uma paciência conectada com aquilo que você deseja para si. Não é um desejo obcecado. Não é. Há muita calma e muita paciência. Depois, na coluna 4, que é a coluna das amizades, no início do mês, nós temos aqui o 2 de pedras, ou o 2 de pentáculos nos baralhos tradicionais. Os aquários, normalmente, por norma, têm imensos amigos. Tem aquele amigo, tem aquele amigo, tem uma data de amigos. E depois tem um grupo de amigos. E depois, quando se juntam, há este grupo de amigos conectados com esta parte da sua vida, que pode até ser com trabalho. Há aquele grupo de amigos conectados com outra parte da sua vida, que pode ser, por exemplo, algum tipo de interesse, música, seja lá o que for. E nunca é só um amigo. Quando se encontram com aquele grupo de amigos. Claro que eu estou a falar na generalidade. Portanto, pode ser que no início do mês, conectada com a sua amizade, aquário, você esteja a tentar encontrar-se com um grupo de amigos e tenha que haver aqui uma flexibilidade para vocês tentarem encontrar todos ao mesmo tempo. Um pode sexta-feira, mas o outro não pode sexta-feira por causa disto ou daquilo. Então, então sábado eu posso, sábado eu não posso, só posso ir a partir de uma certa hora. Então essa hora isso já acabou, já não dá. Então terça-feira da próxima semana. Então é este género de estarem a trocar e-mails, por exemplo, para tentar encontrarem-se todos ao mesmo tempo, num determinado dia. Pode não ser necessariamente com um grupo de amigos, pode ser com uma pessoa também. Isto também fala de
flexibilidade, como estar em harmonia com uma pessoa, com um amigo ou com uma amiga ou com um grupo de amigos, exige da sua parte, Aquário, flexibilidade, até a nível mental, que não é difícil, sinceramente, às vezes. Os aquarianos às vezes podem ser um bocadinho fixos, porque é um signo fixo, podem ter aqueles determinados, estes são os meus princípios, estes são os meus valores, mas por outro lado também tem uma perspectiva mais abrangente sobre a vida e sobre o mundo. Há aqui uma abertura ao mundo e aos outros. Portanto, é aqui este esforço, não é bem um esforço, para ser aberto, para ter esta abertura, para ter esta flexibilidade relativamente a um amigo ou uma amiga e relativamente aos valores dele ou dela. Depois, a meio do mês, nós temos aqui Mahat, ou Justiça, nos baralhos tradicionais. Mahat é a deusa da justiça e da ordem no panteão egípcio. Você pode haver aqui um amigo ou uma amiga que, por exemplo, pode ser do signo de Libra, de Libra ou Balança, e você esteja a encontrar-se com ele ou com ela. Ou pode ser que, literalmente, um amigo ou uma amiga esteja envolvido ou envolvida com uma questão de justiça, com tribunais. Isto pode ser uma coisa tão simples como ser uma testemunha de um determinado caso, não tem que ser uma coisa difícil. Ou pode ser, por exemplo, ele ou ela está a resolver questões está a divorciar-se, por exemplo, ou está a resolver questões de custódia de filhos. Então, pode haver aqui um amigo ou uma amiga que está ocupado ou ocupada com questões judiciais. Ou pode até ser, sim, para outros, você pode ficar surpreendido ou surpreendida porque um amigo ou uma amiga sua foi preso, foi de cana. Oh, meu Deus! E você nem estava à espera. Isto também pode ser uma questão kármica com uma amizade. Pode até envolver a justiça, mas não necessariamente. Agora, se é bom, se é mau, não sei, mas é uma questão kármica. Mas isto também volta a falar de ordem e de harmonia e de flexibilidade. Aqui é flexibilidade e para manter a estabilidade sendo flexível. Isto é manter a harmonia dentro do seio de uma amizade. E depois, no fim do mês, temos Papa Legba, que é a força em baralhos tradicionais, que é, você pode, por exemplo, estar a admirar uma amizade pela sua coragem, pela coragem que ele ou ela está a demonstrar. Imagine que ele ou ela foi preso injustamente, ou está a ter uma questão no tribunal, seja de que género for, que é difícil, e você, no fim do mês, está a falar com ele ou com ela e está a admirar a grande coragem que ele ou ela tem ao enfrentar esta questão judicial ou tribunal, está a admirar a grande autodisciplina e autocontrole interior, ou também você, quando fala com os amigos, está a demonstrar estas características de grande autodisciplina interior. Há aqui um tema de harmonia e de manter a harmonia entre todos, exercendo autodisciplina emocional, autocontrole emocional, porque você reconhece a importância destas pessoas. Eu estou a aprender alguma coisa com estas pessoas e, não, independentemente daquilo que eu penso ou julgo, dos meus princípios e dos meus valores, é também importante que eu ouça estas pessoas, estas suas amizades têm algo importante para lhe ensinar, logo é importante que eu fique um bocadinho caladinho ou caladinha relativamente àquilo em que eu acredito, porque é importante eu abrir os meus horizontes, é importante eu ouvir o que eles ou elas têm para dizer. Estou a aprender algo com eles. Depois, relativamente à coluna de amor e sexo, Aquário, no início do mês temos aqui o mundo, ou a psique, que é neste baralho, Crisalis, chama-se a psique, que é o nome para alma em grego é alma. Portanto, no início do mês, para alguns pode haver aqui um sentimento de sucesso conectado com o seu amor, com a vida romântica, com a área sentimental, ou pode ser um ciclo que acaba. Portanto, isto pode ser
Alguns podem acabar uma determinada relação, mas eu não acho que não é bem isso. Outros podem decidir, no início do mês, avançar com esta relação para a fase seguinte. Pode ser ter um filho, não ter, sim, casar, irem viver juntos, comprar casa. É uma fase seguinte, decidirem que são noivos, marcarem a data de casamento, qualquer coisa. No meio do mês temos aqui o ilusionista ou o cavaleiro de pedras, ou o cavaleiro de pentáculos em baralhos tradicionais, Aquário, o cavaleiro de pentáculos em baralhos tradicionais é um bocadinho uma energia mais lenta, mais ponderada, mais tradicionalista. Aqui é um bocadinho diferente, é uma energia mais espontânea, mais alegre. Portanto, qualquer que tenha sido no início do mês a decisão que você tenha tomado, este avançar para uma nova fase da sua vida, a meio do mês isto está a ser feito, Aquário. Portanto, vocês se calhar estão a viver juntos, por exemplo, ou decidiram marcar a data de casamento, por exemplo, estão muito contentes um com o outro, ou se para outros que deixaram a relação, é quase que sentido de deixar uma relação antiga, é quase sentido como uma libertação, também pode ser isso, você sente-se muito bem, sente-se ótimo ou ótima. Depois no fim do mês temos o minstrel ou menestrel, não sei como é que isto se traduz, ou o rei de isto evolui do cavaleiro de pedras ou do cavaleiro de pentáculos para o rei de pedras ou o rei de pentáculos. Portanto, é uma energia de maior maturidade. Para aqueles que decidiram avançar para a fase nova da relação, no fim do mês, ou já estão a viver juntos, algo assim, já estão a pôr em prática este novo plano, porque isto é uma energia também de realismo, de ser prático e também de ver as finanças. Pode ser que as finanças esteja de alguma maneira, as finanças, o dinheiro, a parte financeira, monetária, esteja de alguma maneira conectada com a área romântica, a área do amor. Portanto, vocês decidem. Vamos viver juntos. Então, no fim do mês estão a fazer um orçamento, estão a falar abertamente sobre as finanças, sobre este é o nosso orçamento, o que é que tu pagas, o que é que eu pago, blá blá blá, coisas assim desse género. Ou, imagino que a nova fase é, vamos nos casar. Ok, temos que falar, temos que começar já a tratar do casamento, nem que seja daqui a um ano, por exemplo. Temos que começar já a ver sítios onde a gente se vai casar, a calcular custos, ou, imagino que, mas é de uma maneira muito prática, muito realista, muito madura. O tema de dinheiro é abordado, esse tema é abordado. Só um momento. Continuando, era uma chamada de marketing que eu rejeitei. Os chatos andam a chatear, mas já não sei quanto tempo, mas eu estava preparada, eu fiz pesquisa na internet, eu já sei qual é que é aquele número. Portanto, estou sempre a rejeitar e continuam a telefonar. Não sei para quê, não vale a pena. Continuando, Aquário, relativamente ao rei de pentáculos, ao rei de pedras, vocês estão a falar de maneira muito madura, de maneira adulta e responsável sobre o que implica, em termos financeiros e monetários, esta nova fase da sua vida. Pode ser casamento, pode ser, por exemplo, decidirem ter um filho. Por exemplo, também o que é que isto vai implicar em termos financeiros. Vamos viver juntos, temos que falar de forma muito adulta e responsável sobre o orçamento doméstico, por exemplo. É uma energia de grande realismo, conectada com a área romântica, com a área sentimental, Aquário. Depois, relativamente à coluna 6, que está relacionada com planos e metas, no início do mês nós temos Helpi, ou a estrela em baralhos tradicionais. Helpi significa esperança, é esta senhora que está ali a voar, é a esperança. Talvez o seu plano e a sua meta seja, por exemplo, ser mais otimista. Pode ser? Ser mais otimista. Ou pode ser um plano de progredir, de alguma maneira, progredir a nível, a todos os níveis, a nível de carreira, por aí fora, mas progredir, fazer algum tipo de progresso. Mas pode ser
um plano, um determinado plano ou uma determinada meta pode ser viajar, pode ser ir de férias, por exemplo, também. Não necessariamente já, pode ser já começar já a planear para viajar daqui a não sei quanto tempo. Ir de férias, por exemplo. A meio do mês temos o as de pergaminhos ou o as de espadas em baralhos tradicionais. Você tomou uma decisão no início do mês. Por exemplo, faz de conta, vou ser mais otimista. Vou ter outro tipo de percepção relativamente a esta área da minha vida ou esta situação. A meio do mês é como se estivesse, eu não diria pesquisar, mas pode ser a pesquisar ou a ler sobre o assunto, seja qual for o plano ou a meta que estabeleceu para si no início do mês. Eu acho que é um plano e uma meta ambiciosa. Eu disse otimismo, mas pode ser outra coisa qualquer. É um plano e uma meta ambiciosa. E a meio do mês já está a estudar sobre isso, está a ler livros sobre o tema, está a inscrever-se em cursos, em conferências, qualquer coisa assim deste género, está a planear, está a pôr em papel, está a fazer numa folha Excel ou uma coisa assim, está a planear isto, está a ler sobre o assunto, porque quer concretizar este plano e esta meta ambiciosa que fez para si, sim, que estabeleceu para si no início do mês. No fim do mês temos o 6 de espirais, ou o 6 de paus nos baralhos tradicionais. O seu plano e a sua meta é ser reconhecido, ser premiado ou premiada, ser honrado ou honrada, obter um prémio, qualquer coisa assim desse género. E isto pode ser só para o mês de agosto ou muito para além do mês de agosto. Portanto, pode ser que no fim do mês alguns consigam realmente concretizar um determinado plano, atingir um determinado objetivo de forma muito positiva. Imagine que você viu num site um concurso literário, faz de conta, não necessariamente literário, pode ter sido outra coisa qualquer, que estava aberto durante todo esse mês, e você, ok, vou concorrer a isto. Depois, no meio do mês, fez a sua candidatura, a sua aplicação, sim, enviou o seu trabalho, e depois, no fim do mês, descobre que você foi um dos premiados. Não necessariamente o primeiro, mas foi um dos premiados. Nada mal, não é? Depois, por último, na coluna 7, temos a coluna do projeto pessoal. No início do mês temos aqui a Bela Rosa, ou o Diabo, nos baralhos tradicionais. Eu acho que se você tiver um projeto pessoal, por exemplo, pode estar conectado com este plano e esta meta, que se for assim uma coisa, concorrer a algo, este projeto pessoal, eu diria que você está a mantê-lo em segredo, porque esta senhora aqui, ou este senhor, está escondido por detrás de uma máscara. Se você também tem um determinado projeto pessoal, não acredite em si, porque pode haver o risco de você achar que eu não tenho capacidade para fazer isto, e você auto-sabota-se, pode praticar a autossabotagem porque não acredita muito bem nas suas capacidades. Será que eu consigo concluir ou executar este determinado projeto pessoal? Será que eu consigo fazer isso? Portanto, acredite em si, não tenha dúvidas. Por outro lado, também pode ser você decide esconder esse projeto pessoal. Pode estar conectado com algo criativo ou com o trabalho, seja lá com o que for, mas você pode decidir, é melhor esconder isto, porque não dizer nada a ninguém, não contar nada a ninguém, porque pode parecer de alguma maneira aos outros não totalmente socialmente aceitável, ou um bocadinho excêntrico. Eu não quero dizer excêntrico, mas um bocadinho diferente, um bocadinho ali a quebrar as regras da sociedade, e você decide, eu não vou partilhar isto com ninguém, vou manter isto em segredo, porque pode não ser pode não ser socialmente aceitável, apenas em parte, mas não totalmente. Você decide que é melhor, é mais seguro esconder este projeto pessoal no qual está a trabalhar no início do mês. No meio do mês temos o mimo ou o valete, sim, o valete de espirais ou o valete de paus. Eu acho que se calhar este projeto pessoal no qual estava a trabalhar no início do mês, no meio do mês, você pode já ter falado, por exemplo, pode ter sido
Se for este prémio ao qual concorreu a meio do mês, você realmente enviou a sua participação a meio do mês. Isto é planos e metas, portanto, o seu plano, a sua meta era concorrer a este prémio, por exemplo, literário, enviou a sua participação e aqui o valete de espirais é o valete de paus, que pode ser uma mensagem, portanto, é você enviar a sua participação, que até pode ser, sim, pode ser isso, também pode ser interpretado como você fala pela primeira vez sobre este determinado projeto pessoal no qual está a trabalhar, que pode parecer assim um bocadinho diferente daquilo que é aceitável pela sociedade, digamos. No fim do mês, temos o 2 de espirais, que é o 2 de paus em baralhos tradicionais, que é, você, por exemplo, pode ter concluído o seu projeto e agora está a tentar decidir qual é este novo, está a tentar, ok, eu gostei de fazer isto, fosse lá o que fosse, agora quero continuar nesta área, continuar nesta linha e está a tentar escolher um projeto novo. Ok, posso escolher isto, posso escolher aquilo, ou pode ser que ainda esteja a trabalhar no mesmo projeto, seja ele qual for, esteja ou não conectado com o trabalho, esteja ou não conectado com algo mais pessoal, com a sua veia criativa, e você está a tentar iniciou, continuou no meio do mês, falou sobre este projeto a meio do mês, talvez com outras pessoas, talvez através de e-mail, e no fim do mês está a tentar continuar, está a tentar progredir avançar neste projeto, só que há duas opções, pode continuar, pode escolher o caminho A ou o caminho B e não sabe muito bem qual é que há de escolher, será que eu vou por este caminho, será que eu vou por aquele caminho, e ainda não está a ponderar, não sabe muito bem o que é que há de fazer, ainda está a tentar decidir. Eu diria que é um mês positivo, Aquário, e esta é uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, envie um e-mail para duniazada@gmail.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. É tudo. Bye, bye.